interrompemos as férias da equipe Saints Brasil para uma edição extraordinária do We That Podcast. Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast. Achei que estaríamos de férias até após o draft, né, de 2022, mas tivemos que voltar em uma edição extraordinária aqui, né? Saímos brevemente dessas férias do podcast, do IDET Podcast, porque temos uma notícia devastadora, arrasadora. Nossos corações estão quebrados. O IDET Podcast número 89. Essa edição é que eu achei que eu não ia fazer tão cedo para falar sobre esse assunto, mas estamos aí. Sou a Jéssica Laís, você sou a host. E hoje comigo, por enquanto, pode ser que mais gente chegue aí durante o podcast, pode ser que não. Mas por enquanto estamos eu e Érica. Érica, tudo certo com você? Na medida do possível, né? É difícil estar bem após as notícias que a gente teve, né, em relação ao Sean Payton e tudo mais. Mas vida que segue. Seguimos, né? Não tem muito o que fazer além disso. E o Marcelo Chaves, o Xará, tudo certo, Marcelo? Tudo bem, olá, Jéssica, olá, Érica. Tudo, como disse a Érica, tudo bem na medida do possível. Agora sei lá, nem sei o que falar. Mas vamos lá, vamos tentar, pelo menos aqui nessa edição extraordinária do IDET Podcast. Então, galera, se você, torcedor do Saints 2022, vive numa caverna ou algo assim, o Sean Payton, na terça-feira, né, hoje é quinta, estamos gravando numa quinta-feira, na terça-feira, haviam rumores no domingo já dos jogos lá, enquanto tava rolando Divisional. Eu não lembro quem foi o primeiro a falar, não lembro, desculpa. Que Sean Payton talvez ia se afastar, não ia ser mais técnico dos Saints. Mas a gente não acreditou, esperamos, né? Nós aqui do Saints Brasil esperamos o Nick Underhill ou a Amy Just aí que a gente segue, que a gente confia, falar em algo. Então a gente teve a confirmação na terça-feira que Sean Payton não vai ser mais técnico do Saints, do New Orleans Saints, após 16 anos. Corrija-me aí se eu estiver errado, 15, 16 anos. Então a gente vai fazer esse podcast hoje para falar sobre isso aqui e para chorar as mágoas e tudo mais. E chegou mais uma galera aqui, chegou o professor aí. Tudo certo, Léo? Tudo tranquilo, menos a raiva aqui pra conseguir entrar, mas tirando isso, tá tudo bem, tranquilo. É isso aí, a gente ainda não começou a falar. Mas vamos lá aos fatos, né? Sean Payton fez uma entrevista coletiva na terça-feira que durou 92 minutos, o cara ficou 1h30 aí falando, se despedindo do Saints. Digamos que foi bem comovente a entrevista dele, ele tentou não chorar. Algumas partes que ele tava falando, ele quase chorou quando ele falou dos filhos dele, né? Que os filhos dele cresceram em Nova Orleans. Ele tem 2 filhos. O mais novo tinha 6 anos quando ele começou a ser treinador técnico do Saints e tudo mais. Mas algumas partes que eu pessoalmente destaco, depois se a galera quiser destacar mais outras aí. A parte que ele falou que ele agradeceu a todo mundo, né? Que veio com ele, que chegou com ele após o Katrina, que resolveu ficar na cidade quando todo mundo estava saindo da cidade e todo mundo. E também a parte que ele fala, né, contando como foi que ele ficou sabendo que ele estava sendo o Green Bay Packers também tinha entrevistado ele para vaga, né, de head coach. Aí ligaram para ele falando que o Green Bay Packers ia contratar o McCartney, e daí ele falou que ele pegou o celular e jogou isso no travesseiro assim para não quebrar, mas que ele tava com muita raiva disso. Mas no final o Saints ligou para ele e ele falou que foi a melhor
coisas que já aconteceu na vida dele. Então, e também outro momento aí, ele listou todos os jogadores que foram Pro Bowl com ele. Muito bonito esse momento. Quando ele agradeceu a imprensa que cobria New York, que cobre New Orleans, né, que cobre o Saints e tudo mais. Ele falou que no começo ele era arredio com a imprensa, mas foi aprendendo a conviver com as pessoas, né, com os jornalistas. E depois no Twitter eu fui olhando e a galera, todo mundo que cobre o Saints falando que era verdade, que ele era uma das melhores pessoas assim para se tratar a respeito de coletiva de imprensa e tudo mais. E também o que mais que eu posso falar? Cara, foi muito tempo. O principal, né, ele falando que já tinha meio que pensado em parar de ser técnico do Saints no começo desse último training camp, do training camp de 2021. Ele falou que ele tinha pensado, mas não tinha falado isso pra ninguém. Então ele já vem amadurecendo a ideia aí desde o começo da temporada passada, aí, desde a temporada 2021. É entendível. O cara perdeu aí o seu quarterback principal, pessoa que ajudou ele a refazer Nova Orleans. Eu não digo só o time, digo a cidade. E é isso, galera. Se alguém quiser mais alguma parte aí que tocaram vocês aí, que vocês gostaram ou acharam importante da entrevista, fique à vontade. Eu não vi a entrevista, cara. No dia eu tava na rua, não consegui assistir. E, sei lá, eu vi só o que comentaram no Twitter, porque não tive ainda psicológico pra assistir a entrevista. Mas uma coisa que eu achei muito legal que ele tá fazendo até hoje, agora há pouco eu tava vendo o Twitter dele, porque os jogadores, né, também foram pegos de surpresa e começaram a homenagear ele pelo Twitter, começaram a comentar, né, contar histórias sobre ele. E ele tá indo literalmente em todos os jogadores que falaram alguma coisa nos tweets e agradecendo e falando, tipo, por que ele gostava tanto, sabe, tipo, tá mostrando muito bem, assim, o que a gente viu durante a carreira dele toda em New Orleans, né, que ele é um cara é um grande técnico, mas eu acho que ele é um gestor ele foi um gestor da equipe muito melhor, sabe, então prova muito bem, assim, tipo, como era uma figura espetacular. Nossa, parece até que morreu, cara. Como ele é uma figura espetacular, né? Eu concordo muito com o que a Erika falou, e acho que mostra como a cultura foi muito bem implementada, né? Ele conseguiu implementar essa cultura vencedora, né, no time, e teve diversas temporadas com recorde positivo em uma franquia que, bom, nunca tinha tido isso em sua história, e acho que essa relação dele com os jogadores, como ela bem citou, acho que faz muito parte disso, né? Faz com que os jogadores realmente tenham comprado a ideia, enfim, e o projeto dele enquanto ele estava por lá, e ele ter falado de todos os Pro Bowlers que ele teve que passaram lá por New Orleans na passagem dele, acho que é muito interessante, sem dúvida, e fico um pouco triste lembrando do Marques Colston, que infelizmente nunca conseguiu chegar a ser um Pro Bowler, mesmo tendo sido um recebedor espetacular, mas bom, ele também é mais uma amostra do poder do Sean Payton, né? Mais um cara draftado na 7ª rodada, enfim, que ele transformou num cara de diversas temporadas de mais de 1.000 jardas, enfim. E, bom, eu queria comentar que acho que esse desgaste, enfim, que ele ia sentindo e que ele demonstrou, acaba também passando um pouco pela forma como o time de New Orleans era tratado pela NFL, né, nos últimos anos. Acho que aquela reportagem que saiu ultimamente, nos últimos dias, falando sobre as faltas contra os adversários do Saints, né, que nos últimos 4 anos o Saints foi ou o penúltimo ou o último time em faltas marcadas contra os seus adversários, né, acho que acaba pegando um pouco, né, depois de tanto tempo, enfim, desgasta muito, né, ver que não importa o que você faça, não importa a qualidade, enfim, que o seu time consiga colocar em campo, você acaba sempre sendo prejudicado constantemente pelas arbitragens. Então eu imagino que isso também seja algo que tenha desgastado demais ele durante esse final da passagem dele em New Orleans. Eu queria comentar mais sobre a questão, né, da saída mesmo, e sobre o que vocês disseram, né, em geral também, essa coisa de... eu nem sei se é
tanto pelo cansaço, assim, também, né, claro. Agora até falando que não ia falar sobre a entrevista, mas enfim, a gente acaba pegando algumas coisas. Ele citou que as pessoas chegavam para ele e diziam que ele estava parecendo muito cansado, né? Mas ao mesmo tempo, mas momentos depois ele disse que na verdade ele estava se sentindo que na verdade a temporada foi uma temporada empolgante, não uma temporada extenuante, assim como ele deixou subentendido aí. Mas eu acho que ele é uma mistura das coisas e talvez uma necessidade de mudança, assim, ele falou também sobre ter uma sensação de que ele não sabe o que ele vai fazer e que ele está se sentindo bem com isso. Ou seja, eu acho que a gente desconhece as razões, né, íntimas, pessoais dele, então acredito que não é só o desejo de não estar envolvido com o futebol americano mais. Eu acho que tem a ver com questões mais internas que a gente desconhece. Porque, assim, foi muito repentino. Ele, apesar de ele já estar pensando há um tempo sobre isso, mas ele poderia ter informado, por exemplo, o time, sei lá, no final da temporada e até para que o Saints pudesse estar mais preparado para lidar com isso. Então, o fato dele tomar essa decisão assim de uma hora para outra, acho que mostra muito que existe um desejo aí, uma vontade de fazer outras coisas. Mas me chamou muita atenção um tweet da Mary Rudak, que cobre o Saints, né? Onde ela disse que o quanto nós somos sortudos por poder estar, é até irônico, né? É até engraçado assim, ela falar isso, por poder estar de coração partido agora, por ter perdido um quarterback e um head coach com os quais a gente assim, criou uma identificação e que tinha uma química extraordinária. Para pensar assim, nos 32 times da NFL, quantos times tiveram ou vão ter ainda? Realmente eles criaram em New Orleans, no Saints, uma história que vai ficar para sempre assim, gravada aí nos registros desse esporte, com certeza. E aí, como o Marcelo falou, né? Ele disse que não sabe o que vai fazer, mas segundo aí, né? O chutômetro aí da galera aí que cobre NFL, talvez ele vá para alguma rede de televisão, comentar futebol americano esse ano. Lá a Amazon acabou de comprar os direitos da NFL para transmitir, eu não sei se já transmitia, não sei, mas eu sei que eles estão, essa próxima temporada eles vão injetar uma grana violenta aí e vai abrir vagas nas TVs abertas e tudo mais. Então fica aí de olho pra gente ver, talvez a gente veja a carinha de Sean Payton aí pela televisão. Mas é óbvio, agora assim falando, que tá todo mundo falando, né, assim, pelo menos a torcida do Saints, assim, a galera que a gente tá conversando, que é óbvio que ele vai tirar 2 anos aí e vai assumir o Cowboys finalmente, né, mas isso aí são especulações que a gente deixa para um futuro. Mas é isso, galera, ele não, eu acho que eu tava assistindo a entrevista, eu tava fazendo um live tweet lá no @SaintsBrasil09. E o que pegou muito também foi ele falar de 2018, né, o no call lá, o jogo contra o Rams. Eu acho que ali foi o começo do fim, depois que ele viu o que a NFL é capaz de fazer, assim, de como prejudica um time, né, e eu acho que ele ficou arrasado com isso. E tem história aí também que ele estava acertado com quem? Com o Cowboys mesmo? Não lembro com que time, com o Cowboys. Ele quase saiu do Saints. Isso. Cowboys, né? Ele estava acertado com o Cowboys depois do no call, mas aí aconteceu um negócio que não tinha nada a ver com o Saints, um negócio lá do Pelicans, da troca do Anthony Davis, e ele acabou ficando, por ironias aí do destino. E daí no outro ano o cara vai e de novo, e daí o Drew Brees se aposenta. Saturou, né? O cara tá saturado. E é isso.
igual a gente falou, não é que ele não queira mais futebol americano, ele não quer mais os Saints. O que a gente pode fazer é aceitar, né? A gente não pode fazer mais nada. A própria senhora Benson falou, depois da entrevista, que ela deu uma rápida entrevista ali coletiva, já que estava todo mundo lá, os jornalistas, que ela, o Mickey Loomis e o Char, eu acho que é o presidente do Saints, tentaram convencer ele a ficar, só tirar as férias aí e depois voltar, porque ele tá sob contrato até 2020 e 25? 26? Ele falou, né? 5 anos de contrato que ele tinha renovado, ele cumpriu 2. Então ele tinha mais 3 anos de contrato aí com o Saints. E ele conversou com eles uma semana antes aí, da semana retrasada, né? Semana passada. E todo mundo tentou convencer ele a ficar e tudo mais, mas ele não quis ficar. Então o que a gente pode esperar? Que se ele quiser voltar a treinar, que seja ao menos durante o contrato dele com o Saints, pra gente ver se ganha umas picks de draft aí, né? Vai que custou o cara lá da televisão lá que voltou pro Raiders e depois saiu de novo? Eles ganharam umas picks de draft aí, né? Imagina o Sean Payton. Eles receberam 2 escolhas de primeira rodada e 2 de segunda. Aí imagina o que o Sean Payton não gera de escolha, entendeu? Então, é triste. Nossa, na terça-feira eu tava no escritório, aí que recebi uma notícia assim, eu falei, caraca, mano, é triste. Você fica assim, e agora? E agora, né? E agora o José, que vai ser do Saints? E assim, não tem, cara, não tem nem o que falar. Não tem nem mais o que falar a respeito dessa notícia triste. Eu achei uma coisa só, rapidinho, interessante da entrevista também, que ele comentou que seria muito mais fácil ser demitido. Falando sobre como foi uma decisão difícil, ele falou que seria muito mais fácil se ele tivesse sido demitido. E eu acho que isso mostra como, apesar de tudo, foi uma decisão muito difícil para ele. E como deve estar saturado mesmo. Porque, cara, são 16 anos treinando o mesmo time. E num campeonato, num esporte que é muito estressante. A gente não pode esquecer o quanto esse tipo de coisa pode afetar esses caras. Então, o fato de ele ter comentado que seria muito mais fácil ter sido demitido, eu acho que demonstra muito bem, assim, como foi uma decisão muito difícil da parte dele. E, sei lá, eu acho que eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a esse tipo de coisa, assim. Eu fiquei triste, eu tô triste, não vou negar isso. Mas foram 16 anos, cara. 15 anos com ele, com o Brees. O Brees, inclusive, que falou uma coisa muito legal também quando fez homenagens ao Sean Payton, falando que todos os dias o Brees tentava provar que o Sean Payton estava certo, né? Porque o Sean Payton escolheu o Drew Brees, apesar da tal lesão que ele tinha lá na época do Chargers e tudo mais. Então, o Brees falou que passou toda a carreira dele depois lá no Saints tentando provar que o Sean Payton estava certo por ter escolhido ele. Então, cara, foram 16 anos, sabe? Uma história absurda. 2 caras que reconstruíram uma cidade praticamente com a função toda depois do Katrina e tudo mais, sabe? Então, não sei, acho que talvez quando eu olhar durante a temporada e ver, sabe-se lá Deus quem, como o head coach do Saints na sideline, que vai bater um pouco mais, sabe? Mas por enquanto eu sinto muito gratidão. Não tem outro sentimento para descrever, eu acho, toda essa questão, sabe? E acho que é algo que demonstra muito a gratidão, acho que de todo mundo com o Sean Payton mesmo. O Demario Davis, ele foi lá presencialmente na entrevista coletiva, ouviu tudo que o Sean Payton falou, depois deu um puta abraço nele, enfim, acho que mostra, enfim, tanto quanto o próprio Demario é um grande líder, enfim, mas como realmente os jogadores, eles acreditavam, eles realmente estavam 100% dentro ali do projeto, enfim, e como eles até quase veneravam ou qualquer coisa assim o Sean Payton, no sentido de realmente vê-lo como o maior, o melhor exemplo possível. Enfim, acho que é uma das maiores demonstrações de respeito e de carinho por um cara que, bom, fez tudo o que poderia ter feito pela franquia, cara. Acho que é isso, é o que a Erika falou, é gratidão mesmo, porque ele não tinha mais o que ele pudesse fazer, era para ele ter se aposentado, ter saído do Saints com pelo menos 2 aparições no Super Bowl, né? Todo mundo sabe disso. Então acho que
Não tem como ser outra coisa além de gratidão, né? E a reação de todas as pessoas em relação ao Saints, as mensagens de absolutamente todos os jogadores que passaram por lá de uma maneira mais significativa, mostram o tanto de respeito que ele tinha por lá, enfim, o tanto de respeito que os outros tinham por ele. E inclusive os próprios jornalistas, né, enfim, que cobrem o Saints, agradecendo e postando também sobre ele, homenageando ele depois da coletiva. Vendo todas as declarações, né, dos jogadores, a gente percebe como o Peyton é um cara que sabe fazer essa gestão de atletas, de pessoas. Não só um treinador muito talentoso, né? Não só um entendedor do jogo, mas um cara que sabia cativar todo mundo e extrair deles o melhor. E mais do que isso, assim, eu até falo sobre isso num texto que ficou infelizmente datado sobre a temporada do Saints, porque no final do texto eu digo que o Saints teria um futuro otimista com o Peyton lá, então agora a gente já não sabe mais, mas eu falo disso que é essa mentalidade competitiva, né? A gente viu uma temporada em que praticamente tudo que podia dar errado deu, foram lesões, foi Covid, foi o furacão no começo da temporada, foi, enfim, a lesão do James Winston, do Michael Thomas, do Will Lutz, e mesmo assim o time terminou com um recorde positivo e só não foi para os playoffs graças à incompetência do Rams. E é impressionante como ele fez esse time lutar o tempo todo, até o final. Então, assim, em outras franquias, facilmente, quando tivessem faltando ali, eu acho que umas 4 rodadas, o pessoal já teria largado mão e vão para a próxima temporada, e com o Sean Payton isso não acontece. Essa mentalidade é muito importante, eu espero que ela esteja impregnada ainda, mesmo com a saída dele. Eu espero que toda a comissão técnica, que a maioria deve ficar, né? Assim esperamos. E o próprio Dennis Allen se assumir, que é o mais, vamos dizer, provável, né? Que mantenha essa cultura que ele trouxe para New Orleans e que colocou o Saints nas primeiras prateleiras aí da NFL. A gente vai ter que, provavelmente, ele mesmo, né, o Sean Payton mesmo falou na entrevista que Dennis Allen aí é o melhor candidato para assumir essa vaga de head coach do Saints, então vamos ver, né. Eu queria o Bellamy, eu não sei falar o nome dele, desculpa, o Chiefs, é do Chiefs, o coordenador ofensivo do Chiefs. Mas vamos ter que nos contentar essa temporada com o Dennis Allen. E galera que tá ouvindo aí, que acompanha a gente e tal, não caiam no papo do cap, do salary cap, que a galera só fala disso, mas a galera parece que não conhece Mickey Loomis. Então não adianta cair na pilha aí de todo mundo que tá falando do cap do Saints, né, do teto aí salarial. O Mickey Loomis sempre consegue fazer mágica. Eu não sei por quanto tempo ele ainda vai fazer, mas por enquanto ele consegue. Então, acho que vamos ter que paciência aí para ver o que vai aprontar nessa temporada. Mas agora falando do Sean Payton aí, eu queria que se cada um puder escolher um jogo assim que, tirando o Super Bowl, claro, e aquele jogo e o NFC Championship, óbvio, o melhor jogo que vocês acham que ele já fez, que ele não jogou, né? Como que eu vou colocar isso? Pode falar, o melhor jogo que vocês acham do Sean Payton aí. Ou aquele que marcou mais vocês, assim, tirando o Super Bowl e o NFC Championship. É maldade tirar o Super Bowl, porque eu sou uma pessoa muito ruim de memória. E é sério, cara, eu não consigo lembrar dos jogos mesmo que eu assisti. Então eu vou falar o Super Bowl sim, porque eu acho que a jogada mais genial da história de qualquer Super Bowl foi o ambush, que foi o onside kick do Saints na volta do intervalo do primeiro e segundo tempo. Que não tem um técnico, talvez o do Chargers agora, que também é doido da cabeça, mas enfim, não tem nenhum técnico na NFL que pense em fazer aquilo. Aquilo ali requer, tipo, sei lá, 70% de loucura e 30% de coragem, sabe? Então,
eu acho que aquilo ali foi uma das jogadas mais... Pra mim foi a jogada a jogada mais gigante, sei lá, da história do Super Bowl, porque é muito arriscado e sem aquilo o Saints não teria um anel de Super Bowl hoje. Então eu vou falar do Super Bowl sim. Eu queria citar o dia 8 de novembro de 2020, mais conhecido como a vitória de 38-3 do Saints sobre o Tampa Bay Buccaneers no ano passado. Ambas as equipes chegaram bem pro confronto, enfim, pelo menos na tabela tal. O Saints estava 5-2, Buccaneers 6-2, e bom, antes do jogo todos davam o Tampa Bay como favoritaço, enfim, até por jogar em casa, e claro, né, por serem todos chupa-bola do Tom Brady, a gente sabe, como a mainstream media dos Estados Unidos e, cara, mostra a força do trabalho dele, enfim, e como ele leva esses jogos contra os rivais, essas rivalidades, enfim, mesmo que o Bucs não seja nem de longe o nosso maior rival, nem isso eles conseguem, mas como ele leva isso muito a sério, realmente como se fosse quase um torcedor mesmo, e foi simplesmente um masterclass do Sean Payton e da equipe do Saints para cima daquela equipe do Tampa Bay Buccaneers na temporada passada, e acho que demonstra todo o espírito e toda a gana mesmo, a força de vontade do Sean Payton em conseguir simplesmente humilhar um rival que, pô, no final daquela mesma temporada acabou sendo campeão do Super Bowl, era um timaço, enfim, então foi uma das maiores partidas que eu testemunhei, assim, principalmente um dos maiores exemplos de out-coaching, né, de um treinador simplesmente humilhando, arrasando o outro em uma partida de futebol americano, com dois elencos que eram tão parelhos em qualidade individual. Olha, assim como a Erika, eu vou dar uma quebradinha nas regras aí também, porque eu também de cabeça não vou saber dizer assim, um jogo em específico, mas eu não acompanho há muito tempo, então não vou lembrar assim, de jogos ou de ocasiões mais pro passado, assim, mas nesse passado recente, eu acho que a temporada de 2018, das temporadas que eu acompanhei, né, pra mim foi assim, a melhor temporada dele como head coach. Assim. O Saints tinha um time extremamente bem encaixado. A gente sabe por que a gente não foi disputar o Super Bowl, não precisa nem ficar repetindo aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas tipo, naquela temporada não teve garbage time nos jogos do Saints. Ele mandava o time continuar atacando e continuar criando jogadas e enfim, era uma coisa espetacular, assim. Acho que foi um jogo contra o Eagles que o Saints venceu por mais de 40 pontos, eu não lembro exatamente o placar, mas chegou um momento do jogo que já não tinha mais chance para o Eagles e ele simplesmente não quis saber. Era uma demonstração de força assim, absurda. A gente ganhou do Rams na temporada regular, que era o segundo melhor time pelo menos da NFC, né, naquele momento. E era um jogo que valia a first seed, e o Saints simplesmente deu uma aula, Sean Payton aula naquele jogo, te bateu o Rams com propriedade. Então eu não vou falar de um jogo exatamente, mas vou falar dessa temporada de 2018, que pra mim assim, foi magnífica. Foi uma demonstração de como ele conseguiu treinar um time de uma forma tão excelente. E a gente, infelizmente, só não conseguiu, de repente, mais um anel de Super Bowl por conta Não vou nem falar. Mas é isso. Só completando a informação do Marcelo, eu fui pesquisar aqui, eu achava que era 45-7 o resultado do jogo, não, foi 48-7 esse jogo contra o Eagles. E chegou no último quarto 38-7, e mesmo assim o Saints foi lá e fez mais 10 pontos. Isso, exatamente o que o Marcelo falou. Isso, beleza, obrigado. Obrigado, professor. Sim. Imagina, eu lembro desse jogo também como se fosse ontem. Foi uma demonstração fantástica mesmo. Eu vou ficar com essa última temporada, que eu acho que
acho que o jogo que pode resumir muito sobre a entrega do Saints, né, sobre Sean Payton e a era Sean Payton, e sem o Drew Brees, eu fico com esse Week 1 aí, que é essa semana 1 que a gente teve em 2021, Saints 38, Green Bay Packers 3, o Saints enfrentando, teve que evacuar por causa do furacão, ficou treinando na universidade lá no Texas, e o Packers era extremamente favorito a ganhar o jogo por todas as situações e adversidades e tal, e por eles terem o antivacina lá, mas o Saints foi lá e apenas destruiu o Green Bay Packers. Então, jogando fora de casa, teve que jogar lá na Flórida, ficou treinando fora de Metairie. O primeiro jogo sem Drew Brees e assim, o Sean Payton e o Dennis Allen apenas deram um nó absurdo no Green Bay Packers, e eu acho que isso é um dos jogos que vai ficar ecoando aí por muitos e muitos anos aí pra torcida do Saints, e principalmente pra mim. E não tem nem mais assim o que dizer, porque a gente viveu tantos altos e baixos aí nessas últimas temporadas. A primeira temporada em 5 anos que a gente não... 5 anos que a gente não vai pros playoffs. Mas igual a galera fala, o Sean Payton não ia nunca tancar, né, digamos assim, apesar dos pesares. Ele nunca ia entregar uma temporada para ter uma posição melhor no draft. E é isso, cara. O cara reconstruiu a cidade. Você pode perguntar para qualquer cidadão de Nova Orleans aí, você pode ler no Twitter, que esse Saints da era Sean Payton e Drew Brees Sean Payton não reconstruiu só um time, reconstruiu a cidade. Então a galera depois também tava falando, tava lendo no Twitter, a galera de lá falando quando eles foram no desfile, né, de campeão, coincidiu bem quase com o Mardi Gras lá, e a galera falando que nunca tinham visto o Sean Payton loucaço, assim, o cara tava loucaço de alegria por ter ganhado o Super Bowl pra cidade e tudo mais. E como o Marcelo falou, 2018 era nosso, né? 2018 era do Saints. Eu acho que foi a temporada aí depois da temporada do Super Bowl, claro, que o Saints tinha plena capacidade de ganhar mais um anel. Infelizmente, vai para Canton só com um anel do Saints, né? Do Saints, aí, o futuro a Deus pertence. Infelizmente, porque ele é um cara que merecia demais ter mais de um anel, mas infelizmente o Saints não proporcionou isso para ele, e nem a NFL. Eu ainda tô meio balançado, assim, porque, cara, você acompanha há tanto tempo uma franquia, e principalmente a gente que vive um pouco mais intensamente, assim, as coisas tendem a nos afetar de uma maneira um pouco mais caótica, né? Ou um pouco mais fundo. Eu queria me importar menos com esportes em geral, mas eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo New Orleans Saints e extremamente apaixonada pelo Esporte Clube Internacional, e eu não consigo ser passional, ou racional, desculpa. Os meus pais até brigam comigo às vezes, dependendo do jogo que eu tô assistindo, que eu fico xingando televisão, mas detalhes. E é isso, cara, é o fim de uma era. Eu não acho que o Saints vai dar rebuild agora essa temporada eu acho que não vai, mas é apertar o cinto, galera, igual eu falei no Twitter, os de verdade eu sei quem são, né, igual o povo fala aí. Essa temporada aí, 2022, vai ser para separar os fãs dos não fãs, né, daquela galera que só assistia porque tava na alta. Então, fiquem firme, galera, fiquem firme. Um dia o sol volta a nascer para New Orleans e a gente vai ser feliz de novo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade aí.
Jéssica, só pegando o gancho aí do que você falou, porque, como você disse antes, toda intertemporada tem essa conversa de cap, e como você bem disse, não caiam nessa. Não caiam nessa também de que o Saints vai dar rebuild, tá? Não vai. Isso não vai acontecer. Podem esquecer. Não vai. A gente tem um grupo sólido ainda. A gente tem uma base, um alicerce bom. E talvez quem chegar pode dar certo. Pode corrigir algumas coisas. Pode ter uma outra visão que pode funcionar. Então, assim, é uma loteria. A minha preocupação maior é com relação ao quarterback. O Sean Payton já tinha criado uma confiança, na minha visão, com o Winston. Eu acredito que o Saints iria renovar por conta dele. Se ele seria o quarterback titular, não sei. Se o Saints iria atrás do Russell Wilson. De um outro quarterback, mas o Russell Wilson agora acho que ficou bem mais distante, porque o Sean Payton era um ativo muito forte para se utilizar como argumento para ele vir. Mas só especulações, tá, galera? Não tem nada, não. Aqui a gente fala bobagem mesmo à vontade, até porque se a gente não puder falar aqui, então lascou. Mas eu acredito que seria o Winston, muito provavelmente o quarterback em 2022. Agora, com a saída dele, pode ser que quem chegue diga, não, eu quero outro cara, eu quero um quarterback mais experiente, ou a gente quer draftar um cara, enfim. Pra mim é isso que mais muda, assim. O resto não tem muito o que mudar. É um time que já tem uma defesa fortíssima, o ataque precisa de algumas peças, e isso vai depender das renovações, mas não tem rebuild, tá? Não tem rebuild. E só pra completar aqui com uma informação, Jéssica, você falou do Bieniemy, nasceu em New Orleans, tá? A minha campanha é Bring Bieniemy back, entendeu? Traga ele de volta pra casa. Eu joguei no ar, quem sabe chega lá em Nova Orleans. Mas vai ser bem complicado. Apesar que ninguém pediu pra entrevistar ele, né? Pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, ninguém por enquanto pediu pra entrevistar ele. E a maioria das franquias que estão sem técnico, essa semana já estão contratando. Então, aí, diminui as opções aí para franquias sem head coach. Mas o que vier aí, provavelmente a gente vai sonhar com vai acordar com o Dennis Allen mesmo de head coach. Ele ia fazer uma entrevista em Chicago na terça-feira, aí o Sean Payton deu a notícia. Chicago mesmo cancelou a entrevista, né? Porque eles também estavam fechando com o GM novo deles lá. Então, aguardar, galera, aguardar, e é isso aí. Não tem muito. Nós torcedores não temos nenhum poder sobre as decisões administrativas do New Orleans Saints, infelizmente. Mas eu joguei no ar aí. Tragam o cara de volta para Nova Orleans. E o Marcelo estava falando, eu também estava, não sei qual dos insiders comentaram que pode ser assim, se o Saints não quiser o Allen, óbvio, né? Não quiser que o Allen seja técnico, head coach. O Saints chega pro técnico que eles querem e fala, ok, vamos fazer de tudo para draftar quem você quiser. Ou vamos fazer de tudo para tentar trazer Russell Wilson. Mas isso aí são, como o Marcelo falou, especulações. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Pode falar. Eu queria pegar um gancho rapidinho do que você falou, né, de que ele reconstruiu a cidade, e eu adorei essa fala, e só queria lembrar, né, que, bom, depois do Katrina, o Saints jogou em San Antonio por um tempo, e o Saints esteve bem próximo até de chegar a se mudar permanentemente para a cidade de San Antonio. E se o Sean Payton não tivesse tornado esse time tão vitorioso e tivesse dado toda essa reviravolta que tornou o Saints esse sucesso que foi nos últimos 15 anos, é muito provável que a gente estivesse vendo agora um San Antonio Saints, mais um time lá do Texas. Então é mais uma coisa que a gente tem a agradecer pelo Sean Payton, cara. Ele realmente renasceu a cidade junto com o time e até fez com que essa idolatria da população da cidade pelo time até crescesse ainda mais, enfim.
e consolidasse o time na cidade de onde ele nunca teve que sair mesmo, nunca teria que sair, enfim, mas que de fato chegou próximo de sair mesmo. Eu vi gente com medo até que com essa função agora o Sean Payton sair do Stephon ano passado, que pudessem vender o Saints esse ano ou no futuro. Porque, tipo, gente, o povo de New Orleans não quer deixar vender o Saints pra qualquer outro lugar. É uma das torcidas mais apaixonadas da NFL. NHL, tô vendo NHL na minha frente, por isso que eu falei NHL. Mas enfim, o Saints nunca vai sair de New Orleans. Então, e muito disso se deve ao que fez Sean Payton e o que fez Breeze, né? Então, é uma coisa muito histórica, assim, tipo, acho que a gente nunca vai ver algo assim em qualquer time da liga, na verdade. Eu acho assim que eu não lembro se eu li ou se eu traduzi a notícia. Eu sei que eu li que a senhora Benson, a Gale, né? O testamento dela já tá pronto, inclusive o plano de sucessão, tanto pro Saints quanto pro Pelicans, e envolve o próximo comprador, o dia que ela morreu, etc. Ele tem que manter a franquia na cidade. Então, isso vai ter que ser respeitado pela NFL e, óbvio, pelo dono, porque senão não vende, entendeu? Vão ter que procurar um comprador aí que assuma o compromisso de manter o time na cidade. Igual a Erika falou, cara, se o Saints fala, se o próximo dono do Saints falar assim, não, vou levar a franquia para outra cidade, ele não pisa. Do Superdome ele não passa, entendeu? Ele já é jogado ali no Mississippi e por ali vai ficar. Vão amarrar a perna do cara aí numa pedra e ele vai ficar lá, entendeu? É isso. Então, o Saints é a cidade, faz parte de Nova Orleans e vai ficar, cara, vai ficar. Espero. Por muitos anos. É isso. Aí a gente não pode deixar de mencionar, óbvio, infelizmente, a mancha que vai ter, né, no currículo do Sean Payton, que é o Bounty Gate. Apesar dos pesares, apesar de como a NFL lidou com tudo, é algo que vai ficar marcado aí na carreira dele, no currículo dele. O cara ficou 1 ano sem jogar, sem poder ser técnico, cumprindo suspensão pelo Bounty Gate. Então fica aí esse asterisco aí na carreira do Sean Payton, que a gente não pode deixar de citar também. No mais, só temos que agradecer, né, tudo que esse cara aí fez por New Orleans, o que ele fez pelos Saints, o que ele fez por muitos jogadores que hoje são ídolos no Saints, jogadores que ninguém dava nada, por exemplo do próprio Camara aí, que o Camara tweetou, né, que o Sean Payton agradeceu a ele por ter dado uma chance quando ninguém acreditava que ele seria alguma coisa. E hoje aí é um dos melhores running backs da liga. E veio numa posição muito baixa do draft aí, né? E temos vários outros exemplos disso. O próprio Michael Thomas aí, que a gente ficou enchendo o saco, que tava brigado com o Sean Payton e tal. Ele próprio tweetou mais de duas vezes falando bem do Sean Payton. Então, vocês verem a situação. Drew Brees também, né? Óbvio, falou, mas eu ainda não tive coragem de ler o depoimento do Brees. Mas tá lá. E é isso. Só tem que agradecer, cara. Agradecer e torcer para que talvez esse raio caia 2 vezes lá em Nova Orleans, lá no Superdome. E a gente tenha a chance, pelo menos de em vida, ainda ver uma dupla igual Sean Payton e Drew Brees novamente lá na Louisiana. Então é isso, pessoas. Muito obrigada quem nos ouviu aí até o final. Diga aí pra nós aí nas nossas redes sociais, lá no nosso Twitter, o que o Sean Payton significa para você, para o Saints, lá no @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudet no Instagram. Nosso site é mundorudet.wordpress.com. Temos o nosso grupo do Telegram. Abraço para toda a galera que tá lá no nosso grupo e ouve o nosso podcast. E o Facebook, caso alguém ainda use, Saints Brasil, só procurar primeiro que aparece na sua busca. Agradecer a Erika por estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço. É sempre bom ter
terapia em grupo falando sobre o time, especialmente após o Sean Payton anunciando a aposentadoria, férias, tempinho, sabe, o que ele vai fazer, né? Então eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho. Agradecer o Marcelo. Obrigado a todos que nos ouviram nessa temporada e que agora continuem nos ouvindo, porque essa próxima temporada aí, mais do que nunca, a gente achou que 2021 já seria uma temporada... Foi, né? Na verdade foi. Bem desafiadora, mas essa vai ser mais ainda. Continuem com a gente, obrigado pela audiência de sempre. Obrigado, Sean Payton. Obrigado de verdade. Léo? Acho que o meu recado final fica aqui que, bom, vai lançar o filme lá sobre o Sean Payton na Netflix e eu não sei nem se eu vou conseguir assistir essa porcaria. Primeiro porque tem o Kevin James, né, isso aí já dificulta um pouco, mas segundo porque não sei se vou ter emocional pra ver isso não, mas brincadeiras à parte, né, enfim, queria agradecer novamente aí, poder estar com vocês, falar sobre essa situação triste, né, enfim, mas poder agradecer e relembrar grandes momentos junto com vocês e, bom, saber que tem gente que está passando a mesma coisa junto com a gente faz ficar um pouco melhor, faz ser um pouco menos doloroso, enfim, então só agradecer tanto a vocês quanto a todos os fãs do Saints, os nossos torcedores, enfim, que nos acompanham. Sem esse sentimento aí de grupo, enfim, seria muito mais difícil ainda de lidar com essa perda. Tanta coisa boa pra falar do Saints, a Netflix me faz um filme sobre o pior momento na história do Saints. Cara, é pra fuder, cara, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Vão lá no YouTube e assistam um documentário sobre o Super Bowl do Saints, que vale mais a pena do que assistir esse filme na Netflix que vai sair. Muito obrigado a todos. Voltamos, se tudo der certo, após o draft. Se não, se tiver alguma outra notícia aí que abale muitas estruturas novamente do Saints, voltaremos. Mas a nossa programação é para voltar após o draft mesmo. Segue a gente nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais, como eu já falei. Abraço para toda a galera lá do Saints Brasil que nos ajuda a deixar esse site no ar. Não só o site, mas todo mundo que tem por trás. E firme, galera. 2022 vai ser bom. Pode ter certeza. Até a próxima.